Ô, rapaz, rapaga. Ó, tô gravando aqui fora na sacada, tá um barulho do cão lá fora e tá pouco escuro, né? Imagina, já tá de noite e ainda tô gravando aqui fora, sem iluminação nenhuma. Esse é o prédio que eu falei no vídeo anterior, que eu queria mostrar e falei, pô, tem uma cobertura maneira. Ainda assim, cara, não dá pra ver muito legal. É óbvio que ao vivo sai mais legal, né? Então tem uma cobertura maneira, né? Olha, luzes ali, dá um visual bonito, um gráfico bonito. Tô achando bacana aqui, um gráfico, um visual mesmo, né? É um visual muito bonito, um gráfico bonito. Agora tô tão acostumado com o negócio de trade, de day trade, blá blá blá. Tinha ficado tão viciado nisso que agora fico, é porque o gráfico e tudo mais, né? Mas não necessariamente gráfico. Deixa eu sentar aqui, ou melhor, não. Deixe-me sentar aqui. Aqui tem um foco de luz maior, vamos ver. Aqui mesmo, se dane. Cara, é o seguinte, então surgiram notícias, né, depoimentos do próprio envolvido, no caso, que então o George Soros, né, eu sempre gostei de falar Soros, né, Soros lembra Sorrow, que é mais ou menos o que ele inspira, né, quando cita o nome dele, enfim. O George Soros está investindo, então, em Bitcoin. O fundo de investimentos dele está, então, investindo em Bitcoin, sendo que o George Soros já havia dito que Bitcoin era uma bolha e blá, blá, blá. E tem quem acredite nesse tipo de depoimento do cara. Se você bem se lembra, o Jamie Morgan, que é CEO do JP Morgan, é um banco safado dos Estados Unidos, apesar que banco safado é pleonasmo, é redundante. Enfim, o CEO do JP Morgan começou, né, fazer todas essas foods, espalhar essa food. Não, Bitcoin é uma bolha, vai estourar, Bitcoin é fraude, Bitcoin é palhaçada, Bitcoin não sei o que, blá blá blá. O Soros aproveitou também para ficar espalhando esse tipo de notícia, e de repente você descobre que, não, hoje eu sou adepto ao Bitcoin. Olha, são as armas que esses caras têm, nesses grandes especuladores, tá? Eu vou falar aqui do George Soros para além das teorias de conspiração. Por quê? Se você jogar George Soros em especial no YouTube, cara, o primeiro vídeo em língua portuguesa que vai aparecer é do Terça Livre, dizendo que, olha, o Soros, tá vendo, ele comprou agora até o Vaticano, o Papa tá na mão do Soros, os comunistas estão tentando subverter os valores da Igreja Católica e membros da KGB estão matriculando pessoas, enfim. Tem uma teoria da conspiração que diz que o Soros, na verdade, ele é um metacapitalista, até eu concordo. E o que seria um metacapitalista? Depende, tem duas visões. Na primeira, é um cara que está no capitalismo, mas não concorda com o capitalismo no sentido cru da palavra, que o que é um livre mercado sem intervenção estatal. O livre mercado, logicamente, é sem intervenção estatal, no qual todo mundo pode participar do mercado, pode concorrer, pode oferecer seu produto, e aí o capitalismo é alimentado por trocas voluntárias intermediadas por dinheiro. Pronto, isso é capitalismo aí, a gente explicando ao grosso modo, tá? E nego teoriza. Tem a teoria da conspiração marxista que não, o capitalismo na verdade é um sistema feito para meia dúzia de pessoas lucrar enquanto que os outros morrem de fome. E isso não é livre mercado. O livre mercado ele não é composto por bilionários, ele é composto talvez por centenas de milionários, vamos por aí, dezenas de bilionários, centenas de milionários, e uma rempa aí da galera da classe média participando no mercado. Isso é o capitalismo verdadeiro. Agora, um capitalismo que tem 6 bilionários, o resto tudo pobre, e um ou outro milionário se matando lá para se virar, isso não é bem um capitalismo. Mas então o que é o metacapitalista? É o cara então que se une ao Estado, financia campanhas de políticos para que esses legislem a favor deles. Então isso daí tá cheio. Eu tô aqui em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo o pessoal dizia que os Matarazzo era assim, né? Os Matarazzo construíram boa parte de São Paulo e tinham poder, né? Detinham poder. O poder nesse caso não vem só do dinheiro, vem com associação política, financiamento de campanha política e por aí vai. No caso de George Soros, ele financia muitos governos e financiou o governo do Obama e por aí vai. É por isso que o pessoal já associa o George Soros à esquerda e entra na outra parte do metacapitalismo, né, que envolve os metacapitalistas. Que é claro, não tem só George Soros, você tem também os Rockefeller, você tem também o Ford, você tem também Rothschild, enfim, bilionários que se mantêm bilionários financiando o Estado. Né, para que o Estado legisle a favor deles e elimine concorrência. Tá? Assim eles podem crescer sozinhos no mercado. Isso existe? Com certeza existe. Então o George Soros é um desses? Particularmente acredito que sim. Agora, você associar eles com o comunismo, com o socialismo, já acho que é um pouco forçado. O que acontece é que o socialismo, quando posto em prática, ele nada mais faz do que se tornar um capitalismo de Estado. O que é o capitalismo de Estado? É bem dizer um metacapitalismo, no qual o chefe de Estado controla tudo e só lucra, só participa do mercado que é o chefe de Estado permite. Soros, quem quer que seja, quem quer que financie a campanha dos caras. Por que o George Soros também, né? Todo mundo, o George Soros é um cara que ele quer implantar um grande governo globalista
globalista, né? Que ele é globalista também, você não sabe que é globalista, são pessoas que querem o fim de nações, o fim desse conceito de territorialidade, como se o mundo todo fosse um só, né? Isso daí também era muito comum dentro do comunismo, não tanto dentro do socialismo, mas dentro do comunismo, muito comum você ter esse tipo de conceito de globalismo, né, tal. Então o mundo todo se acaba as fronteiras do mundo. Então você lembra da campanha da TIM Sem Fronteiras? Eu não sei como nunca acusaram a TIM de ser globalista por conta desse logo, velho. Mas enfim, ele é um globalista, quer usar ideais comunistas para acabar com o conceito, com noção de territorialidade, noção de não sei o quê, subverter o Ocidente, quer destruir a cultura ocidental porque ele implanta o comunismo. Enfim, tem toda uma viagem ligada ao George Soros. E o que eu posso dizer para você do George Soros é o seguinte: o que ele quer é grana. E o que ele quer, é claro, é usar o Estado para gerar mais grana para ele, entendeu? Ah, ele quer o domínio do mundo. Cara, eu acho o seguinte: o cara que é bilionário, o cara que controla governos, entendeu? Ele já tem poder. Não precisa querer implantar um governo socialista. Basta ele fazer o quê? Acabar com a concorrência. E isso eu não diria que é bem o comunismo ou precisa subverter valores para isso. Agora, é óbvio, ele financia campanhas, no caso, campanhas mais ligadas a causa progressistas, né, como o aborto, feminismo, LGBT, legalização de drogas e tudo mais. Eles, Rockefeller, toda essa galera envolvida nisso, me parece que, de repente, eles veem aí também um nicho de mercado, né? E ele quer lucrar com isso. Mas o poder que ele tá almejando nesse caso é grana, tá? Não é necessariamente um poder absoluto no qual só ele comande. E ele entra no Bitcoin, né, meio que para demonstrar isso aí. Por que o Soros entra no Bitcoin? Eis a questão. E aí já entra em voga uma outra teoria da conspiração, que essa, que eu saiba, não tem esquerdista, direitista no meio. Isso daí, na verdade, é uma teoria por pessoas que utilizam o Bitcoin, que é a tal da teoria da quarta dimensão, né? E aí você teria, né, o mercado, o day trade, enfim, e você teria uma quarta dimensão, que são os especuladores, sendo um grupo pequeno, minúsculo de pessoas que conseguem controlar o Bitcoin. Joga para cima, joga para baixo, joga para cima, joga para baixo. Enfim, seria alguns metacapitalistas, né, fazendo isso, fazendo essa manipulação de mercado. E, coincidentemente, após surgir essa teoria da quarta dimensão, aparece o George Soros falando aí que, enfim, ele é um investidor de Bitcoin. Ele está investindo em Bitcoin. Mais uma teoria da conspiração para conta do George Soros, né? Olha só que coisa. Olha só, coisa tá feia pro George Soros, velho. Enfim, George Soros, eu tenho um texto, cara, excepcional da Infomoney. Diz assim: por que o George Soros, não dá para ver o prédio, mas enfim. Por que o George Soros financia muitas campanhas de esquerda? E nesse mesmo texto ele diz: porque muitos grupos esquerdistas, aliás, boa parte da esquerda, acaba não sendo contra. Eles nem percebem isso, cara. São tão gado que eles nem percebem. Estão sendo manipulados, usados como massa de manobra, principalmente por esses bilionários como Soros, Rockefeller. Essa é a maior birra que eu tenho com a esquerda, aliás. Eles não percebem que, destruindo o livre mercado, eles estão colaborando para um mercado centralizado, cara, no qual apenas os amigos do rei vão lucrar. É o que aconteceu em Cuba, Venezuela, enfim, na Coreia do Norte também certamente acontece coisas desse tipo, e os esquerdistas não percebe o óbvio, né? Então é por isso que o Soros manipula, porque mesmo que os esquerdistas não percebam isso daí, eles acabam sendo contra esse livre mercado, contra o capitalismo de verdade, e acabam, sem perceber, sendo a favor do capitalismo que o Soros quer pregar, né? Existem vários capitalismos sendo o verdadeiro capitalismo, né? Se você estudar o liberalismo clássico, lá desde o liberalismo clássico, principalmente o liberalismo da escola austríaca, né, você vai ver que o capitalismo de verdade é um sistema econômico, eu já falei aqui, sistema econômico baseado em trocas de serviços ou objetos, trocas voluntárias, tendo como intermédio o dinheiro. Ponto final. É só isso. Sem intervenção estatal e com livre possibilidade de você inovar, de você inventar para poder, sendo o Bitcoin mesmo uma inovação do capitalismo, claro, para você poder avançar com o sistema, avançar até com a humanidade, facilitar as coisas para a humanidade e tudo mais. Ah, mas é isso. Por que o Soros entra no Bitcoin? Porque, cara, ele quer ganhar dinheiro, ele não é tonto. E eu digo para você, cara, eu não duvido nada que o Soros tá no Bitcoin há muito tempo. Eu não duvido nada que os Rockefeller esteja aí. E muita dessa gente tem muita grana, cara, muita grana. Pega a grana e injeta, sobe o valor, depois vende tudo uma vez, o valor desaba, e por aí vai, fica essa montanha russa. Eu realmente tô tentando entender, já até gravei um vídeo sobre isso, que eu ainda não subi, vou subir esses dias. Eu tô tentando entender que tanto, cara, que o mercado de criptomoedas, sabe, depois que o Bitcoin bateu aquela alta máxima de aproximadamente $20 mil, ele tá só desabando, cara, ladeira abaixo. Talvez essa quarta dimensão faça algum sentido, talvez o fato do Soros estar no mercado faça algum
sentido. Só para lembrar também, o Soros ele ficou conhecido, o termo especulador de bolsa de valores teve sua origem graças ao Soros, porque o Soros especulou já várias vezes contra governos de muitos países, inclusive especulou contra o Banco da Inglaterra, quase faliu o Banco da Inglaterra, quase faliu a economia inglesa, quase levou a Inglaterra à falência, muita gente se lascou, perdeu muita grana por conta do Soros e ele admitiu que naquele dia, em um único dia, ele ganhou $1 bilhão especulando contra o Banco da Inglaterra. Então é por isso que todo mundo fala que o George Soros é o grande vilão do mundo, é o líder da nova ordem mundial, logo ele é o líder dos Illuminati, o líder dos reptilianos, sei lá mais qual teoria da conspiração posso ter. Pra mim o George Soros é só um cara malaco, safado sim, manipulador, e esse ingresso dele no Bitcoin realmente me deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Não que eu acho que uma pessoa pode quebrar o Bitcoin, mas é que tá, quantas pessoas estão por trás do Soros? O cara tem um monte de gente por trás dele, velho. Bota uma fé nisso daí. Enfim, minha opinião é que isso pode fazer com que o Bitcoin suba. Se o George Soros convencer um monte de gente a entrar no Bitcoin, ele vai subir de valor, claro. Mas depois pode ser que desabe. Enfim, tem uma grande chance do Bitcoin começar, assim, a ser manipulado por uma quarta dimensão, que se é que já não tá sendo, eu até acredito que esteja. E de repente o líder dessa quarta dimensão pode ser, enfim, o líder da nova ordem mundial, George Soros. Enfim, viajada total, né, cara? Mas é uma coisa a se pensar, brother. É uma coisa a se pensar. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós. Até. Tchau.